Fernando caminha de um lado para o outro, cada passo marcado pelo rangido leve do chão de madeira polida. Ele passa os dedos pelo queixo, a testa franzida, o semblante grave. O olhar dele está fixo em um retrato que ocupa lugar de destaque na parede, seu irmão, Carlos, que desapareceu sem deixar vestígios. Fernando encara os olhos imóveis do retrato, como se esperasse encontrar respostas ali. A respiração dele é pesada, marcada por uma angústia profunda e silenciosa. Fernando sempre soube que este dia chegaria. O retorno de Laura é mais que uma visita, é o início de uma caça que pode expor segredos que ele jurou proteger. Ele vira-se abruptamente, movido pela raiva e pelo medo, e caminha até a enorme janela do escritório, de onde se vê todo o terreno da mansão. Lá fora, o jardim parece uma selva sombria, cheio de sombras que dançam sob o luar. Fernando observa o vento balançar os galhos das árvores, como se fosse um presságio do que está por vir. Ele se senta à sua mesa antiga, de carvalho, que já pertenceu a seu pai. Abre uma gaveta trancada, revelando uma série de papéis velhos e amarelados. No topo da pilha, um diário de capa de couro, desgastado pelo tempo. Ele hesita por um momento, as mãos tremendo levemente. Abre o diário em uma página específica e passa os olhos sobre as palavras, um registro antigo e doloroso de algo que aconteceu anos atrás, algo que ele tentou enterrar junto com o desaparecimento de Carlos. Cada linha escrita parece sussurrar a ele segredos que pensava ter controlado. Ele fecha o diário com um movimento rápido, quase desesperado, e o devolve à gaveta, trancando-a novamente. O peso do segredo da família é um fardo que ele carrega há anos, mas agora, com o retorno de Laura, ele sente que a muralha que construiu ao redor dessa verdade está prestes a ruir. Ele sente uma pontada de desespero, imaginando até onde ela pode ir para descobrir o que aconteceu com seu pai. Fernando se levanta e vai até uma estante ao fundo do escritório, onde está um cofre embutido na parede. Ele o abre com cuidado, digitando um código que apenas ele conhece, e retira de lá um envelope fechado e lacrado. A luz suave da lâmpada do escritório reflete no selo vermelho do envelope, um símbolo de algo que Fernando preferia jamais revelar. Ele sabe que, se Laura chegar perto dessa verdade, tudo o que construiu, todo o poder que acumulou na cidade, pode desmoronar como um castelo de cartas. Ele se permite um momento de fraqueza e encosta a testa contra a estante, fechando os olhos. É um instante fugaz de vulnerabilidade, que logo se dissipa quando ele escuta um barulho no corredor. Fernando se recompõe rapidamente, guardando o envelope no cofre e trancando-o. A tensão enche o ar. Ele respira fundo, tentando recuperar o controle. Ele caminha até a porta do escritório e a fecha com força, como se estivesse tentando barrar a entrada de fantasmas do passado. Sentado novamente à mesa, ele pega o telefone e diz com um número familiar. A voz do outro lado atende. Fernando fala em um tom baixo, mas carregado de autoridade. A caçada começou, e Fernando não pretende perder. Ele fará o que for necessário para manter os segredos dos Antunes enterrados. Mesmo que isso signifique transformar aliados em espiões, e amigos em inimigos. Fernando desliga o telefone, o olhar determinado e cruel, sabendo que precisa agir antes que Laura chegue perto demais. Ele acende um charuto e solta a fumaça lentamente, observando-a se dispersar no ar do escritório, como se cada nuvem representasse o peso das mentiras que ele deve proteger a qualquer custo. A casa de Cecília. O relógio na parede marca o fim da tarde, e o sol que se põe projeta sombras longas pelos cantos da sala. Ela está sentada em sua poltrona favorita, cercada de livros e fotografias antigas, tentando encontrar um momento de paz após o tumulto emocional do retorno de Laura à Vila dos Ventos. O crepitar suave da lareira e o cheiro de chá quente dão à casa uma atmosfera acolhedora, mas o ambiente logo é interrompido pelo som agudo de uma notificação no celular. Cecília olha para o aparelho, largado em cima da mesa de centro. Uma sensação estranha toma conta dela antes mesmo de verificar a mensagem. É um pressentimento ruim, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Ela hesita por um momento, os olhos fixos na tela iluminada, antes de finalmente estender a mão trêmula para o telefone. O nome de Fernando brilha na tela, e ela sente um arrepio percorrer sua espinha. Lealdade e medo travam uma batalha silenciosa dentro de Cecília.
Ela sabe que Fernando não faz pedidos sem uma razão obscura, mas trair Laura pode custar mais do que ela está disposta a pagar. Ela abre a mensagem, e o conteúdo é direto e cortante. Fernando exige que ela vigie Laura. Ele sabe que as duas são próximas, e essa é a oportunidade perfeita para ele manter Laura sob controle. Cecília sente o peso da ordem naquelas palavras secas e calculadas, como se uma corrente invisível se fechasse ao redor de seu pescoço. A pressão é imediata. Ela lembra do olhar de Fernando, frio, calculista, capaz de manipular qualquer um para alcançar seus objetivos. Cecília se levanta, agitada, andando pela sala com passos rápidos e inquietos. Ela sente o coração batendo forte no peito, a respiração acelerada, como se estivesse sendo sufocada. Seus olhos passam de uma fotografia de Laura, sorrindo em um dia ensolarado de verão, para um quadro de sua própria família, cujas memórias agora parecem distantes e irreais. Uma onda de culpa começa a crescer dentro dela, como uma maré que não pode ser contida. Ela apaga a tela do celular, mas a mensagem permanece gravada em sua mente. Ela conhece Fernando há tempo suficiente para saber que ele não faz pedidos casuais. Se ele quer que Laura seja observada, é porque algo grande está em jogo. A influência que Fernando exerce sobre Vila dos Ventos é palpável. Ele tem poder, conexões, e guarda segredos que podem destruir reputações, vidas e famílias inteiras. Cecília sabe que qualquer recusa pode trazer consequências imprevisíveis, não só para ela, mas também para as pessoas que ama. Ela se dirige até a janela, observando a rua deserta da pequena cidade, onde o vento sopra folhas secas pelo asfalto, e o silêncio parece ter um peso opressivo. A sensação de estar sendo observada a toma por completo, como se as paredes da casa estivessem apertando ao seu redor. Ela sente um aperto no peito, uma dor que não sabe como aliviar. A lealdade a Laura e o medo de Fernando se chocam em sua mente, criando um turbilhão de emoções conflitantes. Ela caminha até a cozinha, onde as luzes brancas parecem mais frias e cortantes. Sua mão está trêmula enquanto ela pega uma xícara de chá, tentando encontrar algum conforto na rotina familiar. Mas, ao trazer a xícara aos lábios, seus pensamentos voltam para Laura. Como ela poderia traí-la, sabendo de todo o sofrimento que sua amiga enfrentou ao perder o pai? Como poderia ser tão desleal à única pessoa que confiou nela de verdade? Mas o medo é paralisante. Ela lembra do que aconteceu com outros que tentaram desafiar Fernando. Histórias sussurradas pela cidade, pessoas que desapareceram sem deixar vestígios, negócios que faliram da noite para o dia, segredos expostos na luz fria da manhã. Ela sabe que Fernando é capaz de coisas horríveis, e que cruzá-lo pode significar o fim da sua vida tranquila. Cecília fecha os olhos com força, tentando afastar a culpa que a consome. Ela pega o celular novamente, e desta vez seus dedos hesitam. Digitar uma resposta a Fernando significa escolher um lado, o lado da traição. E, ainda assim, ela sabe que, se não o fizer, será ela a próxima vítima das sombras que rondam Vila dos Ventos. Cada segundo de hesitação parece uma eternidade. Ela pensa em Laura, em como a amiga confia nela cegamente, sem imaginar que, a partir desse momento, ela pode se tornar uma peça no jogo cruel de Fernando. A decisão se forma em sua mente, ainda que seu coração grite o contrário. Cecília finalmente começa a digitar uma resposta curta, confirmando que fará o que Fernando pediu. Sua mão está fria, e a sensação de traição é como um gosto amargo na boca. Ela envia a mensagem e imediatamente sente o peso de sua decisão desabar sobre seus ombros, sufocando-a. No instante em que a mensagem é enviada, Cecília sente que algo dentro dela se quebrou. A lealdade que uma vez sentiu por Laura agora se transforma em um fardo sombrio, e o medo de Fernando a empurra cada vez mais fundo na escuridão. Cecília desaba na poltrona, sentindo a dor da culpa perfurar cada fibra de seu ser. Ela sabe que cruzou um limite que não pode ser desfeito. O relógio continua a marcar os segundos, cada tic-tac soando como um lembrete cruel do que está por vir. Lá fora, a noite cai sobre Vila dos Ventos, trazendo consigo a promessa de novos segredos e traições. Cecília saindo de sua casa, o rosto pálido e a expressão tensa. Ela entra em seu carro, e o som do motor é abafado pelo silêncio da noite.
O trajeto até a mansão dos Antunes parece interminável, as luzes da cidade esmaecendo à medida que ela se aproxima dos limites do terreno da família. A estrada que leva à mansão é sinuosa, cercada por árvores antigas e imponentes, cujas sombras parecem sussurrar segredos esquecidos. O som de folhas sendo esmagadas sob os pneus é a única coisa que quebra o silêncio absoluto. Quando Cecília finalmente avista a mansão, seu coração dispara. O casarão é uma silhueta escura contra o céu nublado, com as janelas apagadas dando-lhe uma aparência de sentinela de pedra. As luzes fracas no caminho de entrada piscam de forma errática, quase como um aviso. Ela para o carro e permanece por um momento com as mãos trêmulas no volante, respirando fundo para acalmar os nervos. Mas o medo dentro dela é avassalador, e a sensação de estar sendo observada cresce a cada segundo. Ela finalmente sai do carro e caminha em direção à entrada. As portas de madeira maciça se abrem automaticamente, como se a mansão estivesse esperando por ela. Cecília é recebida pelo mordomo, que a conduz pelos corredores escuros, decorados com móveis antigos, tapeçarias imponentes e retratos da família Antunes, olhares frios e distantes que parecem seguir seus movimentos. O eco dos passos do mordomo no piso de mármore ressoa como uma batida fúnebre, aumentando ainda mais sua ansiedade. Chegando ao escritório de Fernando, a porta pesada se fecha atrás dela, abafando qualquer som exterior. A sala é opressiva e sufocante, cheia de móveis de madeira escura e uma iluminação fraca que projeta sombras distorcidas nas paredes. Um enorme mapa antigo de Vila dos Ventos está pendurado atrás da mesa de Fernando, com linhas que parecem formar um labirinto de mistérios. Ele a observa da sua poltrona de couro, os olhos estreitados e penetrantes, e o silêncio que se segue é quase insuportável. Cecília se vê enredada nas teias do poder de Fernando. Sob a ameaça velada, ela percebe que não tem escolha, ou vigia Laura, ou será ela a próxima a cair na rede de manipulação que a família Antunes teceu. Fernando não perde tempo. Sua voz é baixa, mas firme, cortante como uma lâmina afiada. Ele diz que Laura está chegando perto demais da verdade, e isso não pode acontecer. A cada palavra, ele deixa claro que o futuro de Cecília depende de sua cooperação. Ela tenta argumentar, seus olhos brilhando com a luz vacilante do abajur antigo, mas ele a interrompe, severo. O rosto de Fernando está meio escondido nas sombras, mas seus olhos brilham com uma determinação gelada. Ele se levanta de repente, caminhando ao redor da mesa e aproximando-se dela lentamente. Cecília sente a opressão da sua presença, o calor do poder que ele exerce sobre todos em Vila dos Ventos. Fernando começa a recordar antigos favores que fez a ela, momentos que Cecília preferia esquecer. A dívida é pesada, e ela sabe que o que ele está pedindo agora é o preço a pagar. Ele sussurra segredos do passado, histórias que poderiam destruir a reputação dela se viessem à tona. A ameaça é velada, mas clara, e Cecília sente seu estômago revirar de medo. Ela reca um passo, tentando desesperadamente manter a dignidade. Mas Fernando avança, e sua voz se torna um sussurro frio e calculado. Ele menciona segredos que Cecília escondeu por anos, algo que ela pensava que jamais seria revelado. E, naquele momento, ela percebe que está encurralada. Fernando conhece a fraqueza dela, e não hesitará em usá-la. O peso do poder que ele tem sobre ela é sufocante, e ela sente a luta interior entre a lealdade a Laura e o medo avassalador de Fernando. Ele retorna à mesa, pega um documento antigo e coloca-o diante dela. É um plano detalhado para espionar Laura, minuciosamente preparado, como se Fernando já esperasse por aquele momento há muito tempo. Ele fala calmamente, explicando cada passo, encontros casuais com Laura, conversas inocentes, perguntas que parecem despretensiosas, mas que escondem armadilhas cuidadosamente planejadas. Ela deve agir com sutileza, colher informações sem que Laura jamais perceba. E, mais importante, ela deve fazer isso sem levantar qualquer suspeita. Fernando entrega a ela um pequeno gravador, um dispositivo discreto que deverá usar para capturar conversas cruciais. Ele instrui Cecília a mantê-lo escondido, longe dos olhos curiosos de Laura, e a transmitir as informações diretamente a ele. Fernando é incisivo, como se cada palavra fosse uma ordem que não pode ser desobedecida.
O olhar severo e implacável dele a atravessa, e Cecília sente como se estivesse sendo julgada e condenada ao mesmo tempo. Ela tenta protestar, mas sua voz sai fraca, quase inaudível. Fernando a interrompe novamente, desta vez de forma mais agressiva. Ele se inclina sobre a mesa, a poucos centímetros dela, e sua voz baixa se transforma em um tom ameaçador. Ela sente o cheiro do charuto que ele fuma ocasionalmente, um odor que agora parece invadir seus sentidos e deixá-la ainda mais tensa. Ele a faz lembrar de todas as vezes que a ajudou, de cada dívida que ela tem com ele, de cada erro que ele encobriu. E Cecília sabe, no fundo, que ele está certo. Ela não tem para onde fugir. O plano está traçado. A espionagem começa, mas será que Cecília conseguirá enganar sua amiga sem que sua própria consciência devore? Cecília baixa a cabeça em resignação, aceitando o papel que Fernando lhe impôs. O brilho de desespero em seus olhos é visível quando ela pega o gravador com as mãos trêmulas, apertando-o como se fosse um objeto amaldiçoado. Fernando sorri, um sorriso frio e calculado, sabendo que conquistou mais um peão em seu jogo de manipulação. Ele observa enquanto ela sai do escritório, a postura rígida e os ombros caídos, como alguém que acabou de assinar um pacto com as trevas. Ela caminha pelos corredores escuros da mansão, a sensação de opressão a acompanhando como uma sombra. A câmera segue seus passos, cada vez mais lentos, até que ela finalmente chega à porta principal. Quando Cecília sai, o ar frio da noite parece envolvê-la, mas a sensação de estar sendo vigiada permanece. Ela sabe que, a partir daquele momento, não há como voltar atrás. Ela está presa nas teias de Fernando, e agora só lhe resta seguir o plano, ou pagar o preço de sua desobediência. Cecília deixando a mansão dos Antunes, uma figura solitária caminhando pela estrada deserta enquanto a escuridão da noite a envolve por completo. Laura acorda cedo naquela manhã, sentindo uma inquietação que não consegue explicar. Algo a impulsiona de volta ao Café Aurora, como se o local a chamasse de uma maneira silenciosa e insistente. O café, com sua fachada antiga e suas portas de madeira, parece um guardião de segredos do passado, e ela sente que ali há algo a ser descoberto. O dia está nublado, uma bruma leve encobre as ruas de Vila dos Ventos, dando à cidade um ar melancólico e misterioso. Ao entrar no Café Aurora, Laura é recebida pelo som da sineta acima da porta, que ecoa pelo salão vazio. Ela sente um arrepio quando o familiar aroma de café fresco e pão recém-assado a envolve. O ambiente parece suspenso no tempo, as mesas antigas e as cadeiras rangendo levemente enquanto ela escolhe um lugar perto da janela. A luz do dia, difusa pela névoa, projeta sombras suaves nas paredes, dando ao lugar uma aura quase mágica. Ela olha ao redor, tentando concentrar-se nas memórias que o café desperta. Flashes de sua infância vêm e vão, mas são fragmentos sem forma, como um quebra-cabeça incompleto. Cada esquina de Vila dos Ventos guarda uma história não contada e Laura sente que o Café Aurora tem sua própria trama. Memórias de infância voltam, mas a sensação de que algo está sendo escondido é mais forte do que nunca. Laura fecha os olhos por um momento, tentando puxar alguma lembrança concreta das profundezas da sua mente. Ela lembra de estar ali com o pai quando era criança, mas a imagem é vaga, como se uma neblina encobrisse os detalhes. O som de risadas distantes, o calor da mão do pai segurando a sua, e um sussurro, algo que ela nunca conseguiu entender. Quando abre os olhos novamente, sente um desconforto, como se estivesse sendo observada. A sensação é forte, e ela olha ao redor, mas o café está vazio. De repente, a sineta toca de novo. Cecília entra, aparentemente por acaso, com um sorriso tranquilo no rosto, como se tivesse encontrado Laura sem querer. Mas a tensão nos olhos de Cecília é inconfundível, apesar de seu esforço para disfarçar. Ela caminha até a mesa de Laura e senta-se à frente da amiga, sorrindo de forma amigável. Laura, ainda perdida em pensamentos, não desconfia da súbita aparição de Cecília. Cecília desempenha seu papel com perfeição, ouvindo pacientemente as palavras de Laura. Mas cada palavra dita carrega o peso da traição que ela ainda tenta justificar para si mesma. A conversa entre as duas começa de maneira descontraída, mas logo se aprofunda. Laura, sem perceber o verdadeiro motivo da visita de Cecília, começa a desabafar.
Ela fala sobre sua frustração com a investigação, sobre como sente que há algo errado naquela cidade, algo que está sempre além de seu alcance. Seus olhos brilham com a determinação de alguém que está a um passo de descobrir uma verdade enterrada. Cecília, por sua vez, mantém a expressão calma, mas por dentro sente o peso da culpa crescer a cada segundo. Ela escuta cada palavra com atenção, memorizando os detalhes, enquanto sua mente luta contra a traição que está prestes a cometer. Laura menciona o Café Aurora, falando sobre o que sente quando está ali. Ela descreve a sensação de que o lugar guarda algo importante, e Cecília tenta parecer apenas uma amiga preocupada, fazendo perguntas casuais, tentando extrair informações sem que Laura perceba. Mas, enquanto Laura fala, Cecília sente que o dilema moral que enfrenta se intensifica. Ela observa os olhos da amiga, cheios de esperança e determinação, e se pergunta se está preparada para seguir o plano de Fernando até o fim. O tempo passa lentamente, e as palavras de Laura ecoam no ambiente como um chamado que Cecília não consegue ignorar. O silêncio entre elas parece carregado, pesado. Laura faz uma pausa, tomando um gole de seu café, e Cecília aproveita o momento para mudar de assunto, tentando disfarçar o desconforto crescente. Mas ela sabe que já ouviu o suficiente. Laura está mais perto da verdade do que imagina, e isso só torna a situação ainda mais perigosa. Quando Laura finalmente se despede de Cecília e sai do café, sentindo-se um pouco mais aliviada após desabafar, um alarme silencioso soa no coração de Cecília. Ela sabe que precisará relatar tudo a Fernando, e isso a apavora. Ela permanece no café por alguns minutos, observando a amiga partir, o peso da decisão tomando conta de seu corpo. Por um momento, Cecília quase decide correr atrás de Laura e contar tudo, mas a sombra do poder dos Antunes a prende no lugar. Poucos minutos depois, enquanto Laura caminha pela calçada, o telefone dela vibra. Ela para e olha para a tela, estranhando o número desconhecido que aparece. A mensagem é curta, mas clara: pare de procurar. Há coisas que você não deve saber. Laura sente o corpo congelar e olha ao redor, como se esperasse ver alguém a observando. Mas a rua está vazia, o silêncio só quebrado pelo farfalhar das folhas das árvores. A verdade parece estar mais próxima, mas ao mesmo tempo, o perigo cresce. Laura percebe que alguém está de olho nela, e isso pode ser apenas o começo. O som de passos distantes a faz girar o corpo, mas não há ninguém ali. Ela guarda o celular, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A tensão no ar parece sufocante, como se a cidade inteira estivesse conspirando para mantê-la no escuro. Mas Laura está decidida a continuar, mesmo que a ameaça seja real. Ela respira fundo e segue seu caminho, com a determinação reforçada pela advertência misteriosa. Mal sabe ela que, enquanto caminha, olhos ocultos a vigiam das sombras, aguardando seu próximo movimento. Cecília, ainda no Café Aurora, observa pela janela o momento em que Laura recebe a mensagem, e um sentimento de desespero a consome. Ela sabe que a linha foi cruzada, que agora tudo está fora de seu controle. A câmera se afasta lentamente, deixando Cecília sozinha, encarando o vazio de sua própria traição. Laura caminha de volta para casa, sentindo que cada passo a leva mais fundo em um labirinto de segredos e mentiras. Fernando se encontra com um homem misterioso na escuridão de um estacionamento. Eles discutem os próximos passos para garantir que Laura nunca chegue perto da verdade. Fernando está impaciente, e o homem garante que medidas mais drásticas podem ser necessárias se Cecília falhar em seu papel. As sombras de Vila dos Ventos se movem silenciosamente. Enquanto Laura tenta desvendar o passado, forças obscuras trabalham para garantir que certos segredos permaneçam enterrados para sempre. E o cenário muda para a pequena e discreta casa de Rafael, localizada nos limites de Vila dos Ventos. Ele está sentado à mesa, cercado por papéis, recortes de jornal antigos e documentos confidenciais que conseguiu juntar ao longo dos últimos dias. A luz fraca de uma lâmpada pendente ilumina apenas seu rosto, deixando o restante do ambiente envolto em sombras. Ele folheia documentos, seu olhar atento focado nas informações que começou a descobrir. As linhas de preocupação em seu rosto são profundas, e o cansaço das noites sem dormir é evidente, mas a determinação em seus olhos brilha intensamente. Rafael sente o perigo iminente.
Sua intuição lhe diz que Laura está mais envolvida em algo muito maior do que apenas o desaparecimento do pai. E ele fará o que for preciso para mantê-la segura. Ele pega uma foto de Laura que estava guardada em uma das gavetas. Os sentimentos misturados de amor e preocupação o consomem enquanto segura a imagem dela com delicadeza. O passado dos dois o atormenta, mas o retorno de Laura reavivou algo nele e uma necessidade de protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar inimigos poderosos. Ele sabe que, em Vila dos Ventos, forças obscuras se movem por trás de sorrisos educados e festas de luxo. Rafael, usando de suas habilidades investigativas, conseguiu acesso a informações confidenciais sobre a família Antunes. Ele percebe que há algo estranho nos negócios dos Antunes, algo que parece estar conectado com o desaparecimento de Carlos, o pai de Laura. Mas ainda falta a peça principal para entender todo o enigma. Ele sente que, de alguma forma, a verdade está tão perto que quase pode tocá-la, mas também tão distante quanto um segredo enterrado há décadas. Com mãos trêmulas, ele revira antigos registros financeiros e contratos escusos que envolvem a elite de Vila dos Ventos. Códigos cifrados e datas sem sentido formam um quebra-cabeça que parece impossível de desvendar. Ele faz anotações febris, tentando ligar os pontos, enquanto o peso do tempo parece esmagá-lo. O silêncio é rompido apenas pelo som de uma chuva fina que começa a bater contra a janela, criando uma melodia melancólica e tensa. Ele pega o telefone, pensando em ligar para Laura e avisá-la, mas hesita. Ele sabe que ela não acreditaria sem provas concretas, e qualquer informação errada pode colocá-la em ainda mais perigo. Ele guarda o celular no bolso com um suspiro pesado e decide que precisa ir mais fundo. Há algo errado em Vila dos Ventos, algo podre, e ele fará o que for necessário para descobrir o que é. Sua única certeza é que Laura está envolvida, mesmo sem saber, em algo muito maior do que a simples busca pelo pai desaparecido. Rafael pega a jaqueta de couro, se prepara para sair e investigar pessoalmente, mesmo que isso signifique enfrentar os perigos que a cidade esconde. A câmera o segue enquanto ele sai de casa e caminha sob a chuva fraca, determinado a seguir qualquer pista que encontrar. A luz dos postes ilumina a rua deserta, e a atmosfera pesada e carregada de suspense se intensifica a cada passo que ele dá. Ele sabe que, para proteger Laura, terá que mergulhar nas profundezas dos segredos que a cidade guarda. A cada passo que dá na chuva fria, sente que o tempo está se esgotando, e a tensão aperta seu peito. Mas ele não recuará. O caminho leva Rafael até um armazém abandonado na parte mais isolada da cidade, um local que ele lembra vagamente de suas investigações anteriores, quando ainda era o investigador oficial de Vila dos Ventos. As paredes descascadas e cobertas de grafites dão ao lugar uma aparência desolada e esquecida. Algo ali parece errado, e ele sente que aquele é o lugar onde precisa começar. Um farfalhar nas sombras faz seu coração acelerar, mas ele respira fundo e avança, determinado a não recuar. A câmera mostra Rafael, tenso e alerta, entrando no armazém. A escuridão o envolve, e a única luz vem de uma lanterna que ele carrega, tremendo levemente em suas mãos. Ele começa a vasculhar o local, procurando por qualquer pista que possa confirmar suas suspeitas. O barulho de algo caindo nas profundezas do armazém faz seu coração disparar, mas ele não hesita e avança, com os olhos fixos no desconhecido. De repente, ele encontra uma caixa antiga escondida entre velhos caixotes. Ao abri-la, seus olhos se arregalam, documentos da família Antunes, alguns com o nome de Carlos claramente visível, além de mapas e anotações incompreensíveis. Ele sente um frio na espinha. Está mais perto da verdade do que jamais esteve, mas agora sabe que mexeu em algo perigoso demais. No silêncio opressivo do armazém, ele ouve um barulho distante, passos que se aproximam. Ele rapidamente guarda os documentos, apaga a lanterna e se esconde nas sombras, aguardando que a ameaça passe. Rafael está a um passo de descobrir a verdade, mas também a um passo do perigo mortal. E ele sabe que, uma vez que começar a desvendar esse mistério, não haverá volta. Laura depende dele, e ele não falhará. Rafael, respirando pesadamente nas sombras, ouvindo os passos se aproximando enquanto segura firmemente os documentos encontrados. A tensão atinge seu auge, e a cena é cortada bruscamente, deixando o espectador ansioso pelo que está por vir.
No próximo episódio, a verdade começará a emergir lentamente, enquanto Laura enfrenta novos desafios e descobre que seu retorno está abalando as estruturas de Vila dos Ventos. Rafael, com as novas informações, decide tomar um risco ainda maior. Não perca os próximos acontecimentos, onde cada detalhe pode ser a chave para a verdade escondida. A verdade está perto, mas o perigo nunca foi tão real. O jogo está apenas começando, e todos terão que escolher um lado.